Imagina que o seu casamento, ele é uma foto linda. Mas do que adianta uma foto linda numa moldura feia? Não vai funcionar. Fica esquisito. E o teu ao redor, o teu ecossistema, o ambiente que você vive, emoldura o seu casamento. E por emoldurar, ele delimita os limites, os moldes. Né? Então, aquilo que é muito bonito, porque o casamento é bonito. O casamento, por si só, é uma foto bonita. Mas algumas pessoas colocam ele numa moldura feia. Sabe? Filhos é uma foto bonita. Mas algumas pessoas colocam ele numa moldura feia. E quando você pega o teu casamento, quando você dá a devida importância para a família, você fala, opa, isso é especial, eu não posso colocar algo especial em qualquer lugar. Por isso que a gente fala muito de uma ordem de prioridade. Que talvez essa seja uma das coisas que também mais tem abençoado a nossa vida. Existe uma ordem de prioridade na vida. Deus, casamento, filhos e negócios. Existe uma ordem de prioridade. Né? E esse talvez seja um dos grandes dilemas nos casamentos e nas famílias. Porque embora exista essa ordem de prioridade e as pessoas têm consciência dessa ordem de prioridade, elas não conseguem desempenhar, elas não conseguem executar essa ordem de prioridade. Como assim, Tiago? Você não vai conseguir dar mais tempo para o seu casamento do que você dá para o seu trabalho. Imagina a ordem de prioridade. Deus, casamento, filhos e negócios. Mas vamos colocar numa disposição de tempo. Você começa a dar mais tempo para os negócios, depois para os filhos, depois para o casamento e menos ainda para Deus. Se sobrar. Dá um pouquinho para Deus. Essa é a ordem natural. Em quantidade de tempo, essa é a ordem. Mas em ordem de prioridade é o contrário. E, Tiago, como é que vocês fazem isso na prática? É a questão do V0, é entregar por inteiro. Ok, eu tenho mais tempo para o trabalho do que para tudo. Eu tenho mais tempo para os filhos do que para o meu casamento. Mas quanto é que eu faço de entrega? Eu costumo falar que a prioridade está nos detalhes. Depois que eu me toquei isso, eu mudei algumas práticas na minha vida. Você tem que ter o seu tempo para Deus. Mas como é que as pessoas... eu tenho um tempo de oração diária. Qual é o tempo de oração diária? É o tempo que sobra, é o tempo que você está de casa para o carro, para o trabalho, é quando você já está deitado para dormir, cansado. Opa, isso não é ordem de prioridade. Você está encaixando Deus na sobra. A questão sexual do casal. Por que tem que ser a última coisa do dia? Quando você trabalhou o dia inteiro e você está cansado. Não falta vontade, falta força, vigor físico. Você trabalhou o dia inteiro. Entenda que quando você coloca as coisas numa ordem certa, a vida fica muito mais fácil. E existe uma ordem. Deus, casamento, filhos e negócios. E principalmente quando tem filhos, a gente vê muito casamento entrando em colapso. Nossa, né? completamente. Aquilo que é bênção, aquilo que Deus te confiou. Olha só que legal. O semestre de nascimento dos nossos filhos coincidem com nossos picos patrimoniais. Olha só. Isso aí tem até um princípio muito, muito forte por trás judaico, né? Que os filhos trazem prosperidade. Sim. Que hoje em dia, nessa mentalidade ocidental, é o contrário. Exatamente. Ah, não, filho é caro. Não vou ter filho porque eu não tenho condição para isso. Mas, na verdade, numa cultura cristã, não é cristã, né? Mas uma cultura, na verdade, baseada muito mais na palavra que é o judaísmo, né? Eles têm esse princípio contrário, uma mentalidade próspera, uma mentalidade de abundância. Eles olham para os filhos com prosperidade, né? Porque é a herança do Senhor. A Bíblia diz, filhos são herança do Senhor. Se é a herança do Senhor, é prosperidade. É que eu estou recebendo. Uma herança eu recebo. Pronto. Uma herança nunca toma. Exato. Uma herança eu recebo, ela nunca toma. Perfeito. Né? E eu vejo que quando você entende que existe uma ordem de prioridade, que existe uma disposição de energia, de tempo, de qualidade para você elencar na sua vida, tudo fica muito mais fácil. A gente, como pastores, já atendemos dezenas de casos que nos atendimentos, quando você vai fazendo perguntas, a gente identifica que o problema da pessoa muitas vezes não é a atitude que ela está tendo, muitas vezes não é uma crença, muitas vezes não é colocar as prioridades no lugar errado. É a troca de prioridades. Quantas famílias a gente já viu entrando em crise porque o filho nasceu e colocou o filho no pedestal, colocou o filho em primeiro lugar. Aí parece que toda a família, tudo vira em torno do filho, a criança virou o rei da casa, né? E a pessoa, às vezes, não é falta de conhecimento.
Que a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Talvez foi na bondade do seu coração, no desejo de ter aquele filho, ele foi muito desejado, ele foi projetado, maravilha, você gerou muita expectativa, mas cuide para não colocar no lugar errado, porque o teu filho pode se tornar um Deus. O teu filho pode se tornar um ídolo dentro de casa. Né? Se ele está desproporcionalmente fora da posição que deveria estar. É um bem precioso, é um presente de Deus, nós temos que valorizar demais, mas ele não pode substituir o altar, que é só de Deus. E o casamento vem antes dos filhos. Concordo 100%, isso é bíblico, né? Sim. O casamento tem que vir antes dos filhos. E como a gente tem que ser coerente nas ações disso, né? Eu sempre falo, se meu filho me pede uma coisa, e enquanto eu estou fazendo do meu filho, a minha esposa me pede outra coisa, eu aborto a missão do meu filho, eu abraço a missão da minha esposa. Coisa simples no dia a dia. Pai, pega água para mim? Pego. Enquanto eu estou no caminho para pegar água, a Rivane fala, Tiago, pega alguma outra coisa para mim? Eu aborto do meu filho e eu atendo a minha esposa. E a ela da mesma maneira. Isso não quer dizer que eu não vá atender meu filho. Mas que existe uma ordem de prioridade. Existe uma hierarquia nas nossas prioridades. Deus é a primeira de todas. Né? Casamento é a segunda, filhos é a terceira e negócios é a quarta.